uma samambaia linda e exuberante. Essa é a samambaia amazônica. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o cultivo dela. Você vai aprender como mantê-la sempre com as folhas verdinhas, bonitas e saudáveis. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. A samambaia amazonas é uma samambaia nativa do Brasil. De grande porte e crescimento rápido, ela possui folhas compostas longas e largas, que podem chegar até 1 metro de comprimento. E essas folhas nascem de um rizoma grosso e lenhoso, recoberto por uma espécie de penugem marrom. O cultivo da samambaia amazonas é simples. Como toda samambaia, ela gosta de ambiente sombreado, úmido e sem correntes de ar. Samambaia é uma planta que não gosta muito de vento. Quando ela é cultivada em um ambiente que venta muito, ela não se desenvolve bem e com o tempo o vento acaba queimando as folhas dela. Isso porque quando venta muito, o ar acaba ficando um pouco seco e samambaia não gosta desse ar muito seco. Essa minha, por exemplo, ela é cultivada no meu terraço. Esse é o único local aqui da minha casa que tem espaço suficiente para ela. Ela é de grande porte, então ela acaba ocupando muito espaço. E aqui não é o ambiente ideal para ela. É um ambiente muito seco e também venta bastante. As folhas dela nunca ficam perfeitas. Sempre tem uma pontinha queimada, uma pontinha machucada e ela também descarta a folha muito rápido, justamente porque não é o ambiente adequado. Então, se você tem uma samambaia dessas e quer manter ela sempre saudável, cultive ela em um local sombreado com bastante claridade e livre de vento. E nos dias onde o clima estiver muito quente e seco, você pode borrifar água nas folhas dela, porque ela gosta de certa umidade ambiente. Então, essa é uma forma de proporcionar essa umidade. Em relação ao plantio e o substrato, essa minha está plantada em um vaso bem grande. O vaso está até um pouquinho sujo porque ele é um vaso bem antigo. Mas quando eu plantei ela, eu não plantei diretamente nesse vaso. Ela estava plantada em um vaso feito de tronco de coqueiro. Como esse vaso começou a entrar em decomposição, eu peguei ele e acoplei aqui nesse vaso de plástico. E desde então, ela está aqui se desenvolvendo bem. Não usei muito substrato para plantar ela, até porque ela gosta de ficar com o rizoma por cima do substrato. Então, quando você for plantar essa samambaia, não enterre o rizoma dela, porque ele vai acabar apodrecendo. Ele precisa ficar livre, caminhando por cima do substrato. Como substrato, você pode usar uma mistura rica em matéria orgânica. Um mix aí de terra vegetal, casca de pinos triturada, palha de arroz carbonizada, fibra de coco, um pouquinho de areia grossa e humus de minhoca. Se você for cultivar a sua samambaia em um local onde você não vai fazer regas frequentes, você pode adicionar um pouco de musgo esfagno. Ele vai ajudar a manter esse substrato úmido por mais tempo. Se você preferir, você pode comprar um substrato já preparado para o plantio das samambaias. E como regar a samambaia amazônica? Como toda samambaia, ela gosta de regas frequentes. É importante manter o substrato da samambaia sempre levemente úmido, sem encharcamento. Por mais que ela seja uma planta que gosta de bastante umidade, de bastante água, ela não tolera ficar encharcada. Então, antes de fazer a rega, observe como está esse substrato. Em relação à adubação, as samambaias são plantas que gostam bastante das adubações orgânicas. Então, você pode usar aí um adubo orgânico do tipo bocashi, a farinha de osso, os estercos de gado ou de galinha ou o humus de minhoca. Escolha um desses adubos e coloque uma pequena quantidade a cada 3 meses no cantinho do vaso. Se você preferir usar uma adubação do tipo NPK, escolha uma formulação rica em nitrogênio. O nitrogênio é responsável pelo crescimento e desenvolvimento das folhas. Então, se você quiser um vaso de samambaia bem cheio, invista em uma adubação com bastante nitrogênio. Eu uso aqui nas minhas samambaias o adubo Forticote 15912. É um adubo do tipo osmocote de liberação lenta
que são umas bolinhas que a gente coloca no substrato da planta e elas duram aí 5 meses, liberando lentamente essa adubação. Eu gosto muito de usar esse adubo porque ele ajuda bastante no desenvolvimento das plantas. É um adubo prático, a gente aplica ele a cada 5 meses e também é um adubo seguro para as plantas. Não tem perigo de queimar as raízes da planta utilizando esse adubo. Então é por isso que eu escolhi ele aqui como o adubo padrão aí para as minhas plantas. Lembrando que em relação a essas adubações químicas, é importante que a gente siga as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo dos produtos, em relação à dosagem e também o espaçamento entre uma aplicação e outra. E como fazer mudas da samambaia amazonas? As mudas dela são feitas a partir da divisão da touceira. Ela é uma planta que possui um rizoma, então para fazer mudas dela, você vai ter que fazer um corte no rizoma dessa planta. Deixa eu mostrar aqui de pertinho o rizoma dela. É um rizoma bem grosso e lenhoso, recoberto por esses pelinhos. Então você vai cortar aqui um pedaço desse rizoma e vai plantar em um novo vasinho com um bom substrato. Lembrando que você não pode enterrar esse rizoma, essa parte peludinha tem que ficar por cima da terra. Ele vai enraizar nesse novo vasinho e dele vão sair as folhas da samambaia. Uma outra forma de fazer mudas dela é a partir dos esporos, que são umas bolinhas marrom que ficam atrás da folha. Essas são as sementes da samambaia. Ela não floresce, mas ela produz essas sementes. É mais demorado, mais difícil de fazer as mudas dela, sim, mas também dá para fazer. Aqui no meu cultivo, de vez em quando, nasce alguma muda de samambaia aí nos vasos de planta. Eu acho que tem uma muda dessa samambaia no meu vaso de flor de cera. Ela nasceu bem lá no fundo do vaso. Demora muito para crescer a muda dela feita por semente, mas também é uma forma de fazer mudas. Em relação a pragas e doenças, as pragas mais comuns que atacam essa samambaia são os pulgões, as cochonilhas e as lagartas. Geralmente essas pragas gostam de esconder no verso das folhas, então é sempre bom observar as folhas da samambaia. Aqui na minha, por enquanto, não tem nenhum pulgão ou cochonilha e nem lagartas, mas essas são pragas que costumam atacar com bastante frequência esse tipo de planta. Então, sempre observe aí a sua samambaia, olhe por baixo da folha, vê se não tem cochonilha, se não tem pulgão e também se não tem as lagartas. As lagartas são mais perceptíveis porque elas acabam fazendo um estrago danado na folha, né? Então, você vai conseguir identificar a presença dela com mais facilidade. E se elas aparecerem, você pode fazer a catação manual se for em pequena quantidade. Aí você retira ela da planta e coloca em uma árvore bem distante. Agora, se for um ataque muito grande, talvez você vai precisar usar aí um defensivo químico. Em relação às cochonilhas, você pode usar aí receitas caseiras e também inseticidas químicos. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final mostrando algumas receitinhas caseiras para o controle da cochonilha e também um inseticida químico que eu costumo usar. Depois você vai lá conferir. Então, pessoal, essa é a samambaia amazônica. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa variedade de samambaia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando como combater a cochonilha das plantas e também uma playlist sobre as samambaias. Eu espero por você nesses vídeos.